Alô, olá, olá, Pink Talks 2, Pink Talks 2, encerro no mês de setembro, Pink Umbrellas. Hoje estreia Crack Talks 2, Crack Pink Talks com Crack Beat convida Natália Malo, Malistas, Gabriel Cevalos, pensadores de arte, Pink Critics, curador artistas do Eu não sei se eu não estou enxergando bem, mas eu não estou te vendo. Não, mas é que o app tá, como sempre, deslocado, fora da caixinha. Tô aqui. Você consegue sentar e olhar assim? Né? É um momento de informalidade, de relax, a gente vai falando o que pensa. E que nem sequer temos o objetivo exatamente de chegar em alguma grande conclusão ou... O que será o Pink Umbrellas? É um espaço utópico. A gente quer misturar a questão prática com a questão do pensamento, né, das pessoas que pensam a arte, né? Pessoas sempre que são de uma área, mas sempre atuam em várias áreas ao mesmo tempo. Por isso que a gente escolheu aqui a Natália Malo e o Gabriel Cevalos, porque, enfim, eles são curadores, mas também são artistas e também buscam esse caminho da união das linguagens. A gente tem cada vez mais festivais híbridos aparecendo aí, esses festivais que são festivais multilinguagem, por vezes até eles são translinguagem, no sentido de que eles não só apresentam muitas vertentes, mas tentam conectar essas vertentes, né? Eu sempre no Risco, que é o festival que eu criei em São Paulo, que fez 2 edições, vai entrar na 3ª, que chama Risco por conta de tentar trabalhar com pessoas que atuam dentro do risco artístico, mas também pensando numa subjetividade em risco, uma subjetividade social em risco. Então, é uma arte, né, da dissidência, dos corpos fora da norma, das vivências fora da norma. Quando eu penso um festival, quando eu penso um encontro, eu sempre vou pensar na música como um dispositivo de catalisador do encontro, né? Então, a curadoria hoje é assim, como a gente mantém os pontos de contato, está sendo meio nesse sentido, porque conteúdo, produção, ideias, estratégias, viagens, linguagens, a gente está vendo acontecer muito. Experimental, ele não é um gênero, né? Ele não é um movimento, ele é realmente eu acho, essa capacidade, essa disposição para correr riscos e assumir esse desconhecido, né? Risco é liberdade. Eu acho que ele nos bota num lugar de
enfim, de medo, de certo receio das coisas, mas acho que é um direcionamento ideal, assim, que eu tento dar nos meus projetos, que eu tenho cada vez mais refletido sobre. Seu 4º mês de ocupação online. Experimentações em ambientes mais livres, né? Essa coisa de poder tocar numa festa permite a gente... Eu quando vou tocar em festas, eu faço coisas absolutamente irresponsáveis que eu jamais faria num palco. As festas em si, elas não deixam de ser uma expressão artística, né? Uma expressão de liberdade, né? Quer dizer, esse lado curador também funciona para a construção de uma festa? É o espaço em si, a obrigatoriedade do espaço em que ela se encontra. Então, quando você está preso a uma galeria, o seu formato não foge muito das exposições, né, das paredes, né, você tem sempre paredes. Risco, no sentido que vocês estão falando, se aproxima muito da palavra utopia. Mas é muito interessante ver como, mesmo quando você perde o chão e você perde todo o espaço de atuação, a arte tem uma necessidade de continuar acontecendo, né? E aí ela entra nessa obrigação de encontrar frestas. Acho muito bonito que você ficar falando em utopia, porque virou um termo quase demodé, né? A distopia é que é o momento, né? Né? Os seriados, toda a produção é distópica. Qual é o pior futuro possível? Vamos fazer uma história sobre isso. Tornar a situação um pouquinho menos desigual, para que haja num futuro utópico um equilíbrio de oportunidades, inclusive de educação e repertório, para que as pessoas venham a se tornar público para a arte experimental, sabe assim? Eu não vou mentir para vocês, a gente quer spoilers, né? A gente quer saber para onde vai a arte contemporânea a partir de agora, né? Essa é a motivação primeva, assim, do Pink Talks, né? Uau! Cara, o que eu vou te dizer? Eu acho que não vai mudar muito, assim, sinceramente. Na verdade, eu alterno, né? Cada dia eu acordo otimista, outro dia pessimista. Eu acho que é uma mudança também de humor natural desse momento, assim, né? De tu ligar a TV ou de tu ver alguma notícia e de te colocar nessa distopia, mas ao mesmo tempo, né, eu acho que a gente não pode cair num buraco de desesperança, assim. Então eu acho que é uma luta constante entre criar esses imaginários, muito do que a Natália falou um pouco ali. Eu acho que talvez o nosso dever seja reescrever, assim, esses roteiros pós-apocalípticos, assim, sabe? De deixar de ficar descrevendo usando essas tintas, essas letras hegemônicas mesmo, e criar outros filmes, sabe? Ainda, para mim, o capitalismo continua a grande religião e o grande, né, mestre que guia tudo e que orienta todas as práticas, e a gente continua à mercê disso. Eu sou a distopia em pessoa. Mas de certa forma, sedutor, assim, né? Aquela coisa assim, viver no momento histórico, assim, né? É uma bosta, né? Mas talvez possa ter algo a sair de interessante daí, não sei o que, assim. J'ai
Gente, imagina aquela mandioquinha frita. Calcula. Com uma cerveja. Aquela assim, na linguicinha calçada. acebolada. Todo mundo, gente. Nosso temos um tchauzinho especial. o tchau oficial do Pink Umbrellas, é assim. Todo mundo tem que fazer assim. De Miss. Isso. O da rainha, De né? Miss. É, da... Mas também é de Você Miss. tá com o áudio fechado, Mi.